Hey guys! Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, uma amiga, Janaína Espínola. Gente, ela tem uma história incrível para contar para vocês. Gente, ela já tem uma experiência com a língua inglesa há anos. Já morou no Canadá por 9 meses, em Vancouver, e ela está aqui hoje para contar a sua história. Como também nós aprendemos com a história dos outros, né, Jana? Com as experiências de outras pessoas. E muito mais, né, gente? Uma pessoa desse nível, com uma bagagem, também morando fora por 9 meses, tem muito a acrescentar. Então fique ligado nesse vídeo que com certeza você vai aprender a lot. You are going to learn a lot, I'm sure. Okay, so let's go. Primeira pergunta, the first question. Quem é a Janaína Espínola? Fala pra gente, Jana. Como ele disse, meu nome é Janaína Espínola, também conhecida por Jana Espínola pelo pessoal. Eu sou de São Paulo, né? Estou morando aqui na região, né? Eu moro em Rio Preto. Vim pra cá logo depois que eu voltei do Canadá. Então eu morei no Canadá por 9 meses, né? Porque quando eu fui eu tinha intenção, eu já tinha um pouco de língua inglesa aqui. Antes de eu ir pro Canadá, eu trabalhei em navios de cruzeiros. Também fiquei embarcada por 8 meses, né? Eu fiz aqui América do Sul, subi até o Alasca, depois me transferiram pra Europa, então fiz Mediterrâneo, então eu fui um pouquinho. Olha que experiência! E é tudo, você fala tudo em inglês, não é dessa, mas tem brasileiro, tem, mas só que seus passageiros vão ser americanos, vão ser ingleses, vão ser pessoas de outras etnias, então inglês, sem sombra de dúvida, é a língua principal do navio. Você é proibido de falar outra língua, mas é proibido. Então daí, voltando para o Canadá, aí quando eu fui, eu já tinha essa experiência de inglês. A minha intenção era para fazer uma pós, né? Só que na época você não podia trabalhar. Você ia fazer o estudo, daí depois que você terminasse, aí sim você podia trabalhar. Agora eles mudaram, depois dessa leva eles fizeram essa mudança que porque muita gente falou, poxa vida, a pessoa vem, faz um curso de inglês, fica aqui, então o pessoal ia engatando um curso atrás do outro até imigrar. E daí o pessoal fala, poxa, eu tô gastando, sei lá, $25 mil, $15 mil para um curso e eu não posso trabalhar durante esse período. Então daí eles reveram isso daí. E daí eles fizeram isso, né? Que você, durante o tempo de curso, você pode trabalhar part-time, né? Que é o meio período. Part-time job. Aí depois disso, né? No final, aí você ganha um work permit, né? Que é uma permissão de trabalho, né? Pelo tempo equivalente que você estudou. Então, você estudou 2 anos, você trabalha 2 anos. Estuda 3. E daí que isso daí também conta, no caso se você tiver um interesse de migrar ou fazer alguma outra coisa lá dentro também. Facilita também, porque isso vai contando pontos. Porque não adianta nada você, eu quero mudar e migrar para o Canadá, por exemplo, que agora tá na modinha. Exatamente, muitos, né? Muitos, né, Jana? Então assim, eu quero migrar para o Canadá, então vou para lá, faço um inglesinho mesmo e daí eu acho um trabalho. Não é bem assim. Eles têm várias coisas. Requisitos. Vários requisitos. E daí até depois a gente pode aprofundar mais nisso. Então, apesar que eu já estou mudando de assunto. Daí outra coisa, né, pessoal minha, eu trabalho com vídeo, né? Então por isso que eu fui para lá. Por isso que eu escolhi o Canadá e Vancouver. Porque não pense que só existe Hollywood no mundo, porque não existe. Não pense também que tudo é gravado em Hollywood e Los Angeles, porque não é. Se você tem interesse em trabalhar com comunicação, com tecnologia, acho que o Canadá é bem melhor do que os Estados Unidos, mas enfim. Tem bastante campo, o pessoal é extremamente educado, são super assertivos, então mil e umas coisas que me fizeram também por conta do meu trabalho, eu ir pra lá. E a experiência foi excelente, assim, você ter uma língua dessa, você ir pra lá com um certo nível, ou até mesmo para aprender, nossa, terminologia diferente, até aplicativo que usa diferente, é outra história. Outra vivência. Gente, você percebe que na própria vida da Jana aqui, muitas experiências, o idioma realmente abre portas, né? Por isso que eu decidi entrevistá-la, pela sua bagagem, assim, ó. Jana, a minha próxima curiosidade, qual foi o seu primeiro contato com inglês no Brasil? Foi em São Paulo? Você fez algum curso antes? Como que foi? Conta pra gente.
eu sou um caso, vamos dizer assim, que é meio à parte, né? Então, eu em São Paulo, né, eu sempre tive inglês nas escolas que eu estudei, desde pequena. Então, em São Paulo, a maioria do pessoal não vai para colégio público. Então, a maioria do pessoal vai para pago. Mesmo se quem tem uma família em uma condição mais simples, a mãe e o pai se matam para botar o filho num bom colégio, né? Então, assim, eu desde sempre estudei em colégio particular. Então, assim, eu sempre tive contato com a língua lá, né? Então, as crianças sempre tinham contato, aquela coisinha de 1, 2, 3 little Indians. Eu sempre gostei das aulas de inglês e sempre busquei o inglês na minha vida. Então, o inglês é essencial. É a ponte, né, Giana? É a ponte, porque você consegue trabalho mais fácil, você sabe se comunicar, você sabe se expressar. Então é essencial línguas, é o que eu falo para todo mundo, né? Por conta deles eu falo até para quem... Eu não dou aula nem nada, mas eu falo para todo mundo, gente, faz aula de inglês, porque se você não fizer aula de inglês, a única alternativa que você tem fora de inglês é fazer chinês. Então, inglês é um pouquinho mais fácil. Não é? Exato. E é uma língua muito fácil. Então, Exato. assim, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em aprender a fazer aula de inglês, mas, gente, é muito fácil. Uma vez que você pega, ele vai embora. Qual foi a sua maior dificuldade que você teve enquanto você estava aprendendo inglês aqui no Brasil? Ou até mesmo no Canadá? Duas coisas. Né, porque assim, eu pelo menos, o meu jeito de pensar o inglês, pra mim, por isso que eu acho que é fácil pra mim, porque ele é completamente diferente do português. Isso é uma boa dica, né, espanhol, espanhol eu me embanando toda, cara. Mas no caso do inglês, como ele é completamente diferente do português, pra mim facilita. Mas teve sim algumas coisinhas que eu tive um pouco de dificuldade, assim, e que eu até reparei de estudantes brasileiros lá fora que têm dificuldade. Então, assim, nós, brasileiros, somos muito comunicativos. Então, assim, a fala, né, o speaking, né, vamos colocar, assim, os padrões, né, como nas provas, que você tem o speaking, o listening, writing. Inclusive, até eu fiz o IELTS. Depois eu falo uma nota, não foi lá, aquelas coisas, mas enfim. Mas fez, gente. Ó, depois eu posso até perguntar pra ela, né? Pra você que tem curiosidade de exame de proficiência, aguarde que o finalzinho vai ter esse tópico, hein? No meu caso, o writing pra mim é onde pega mais. Porque o jeito de você escrever, a linha de raciocínio é completamente diferente. E daí, no caso do speaking, mas isso é para qualquer etnia, tá? Cada etnia tem a sua dificuldade. E no nosso caso, é o W e o TH. Que são coisas que são dicções que, na verdade, a gente tem na língua portuguesa, só que muitos professores pecam em passar isso. Que nem butter, você pode falar o butter mais fechado assim, que vai mais pro americano britânico, e tem o butter, que é o britânico, que tem essas diferenças. Sim. Então, aí que tá o problema que a gente tem, muitas vezes, quando você vai fazer uma prova, com o listening. Porque o brasileiro escuta butter, 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 daí ele vai escutar um IELTS, por que eu tô batendo tecla no IELTS? E eu falo pra todo mundo, gente, foca e aprende inglês britânico. O que é super interessante mencionar é assim, você se expor a toda essa gama, né, essa diferença de sotaques, porque quando você vai para um teste de proficiência, seja IELTS ou TOEFL, whatever, eles trabalham com essa diversificação de sotaque. Então, se você estiver ali só pro American accent, vai ser um problem. Se você só estiver aqui pro British accent, né, então você tem que estar nesse mundo global aí, até porque, né, gente, hoje o inglês ele faz parte de, assim, de tudo. Por exemplo, eu já dei aula em uma empresa multinacional, que ela é francesa, mas todos os meetings eram o quê? Em inglês. Então, os franceses tinham que manter essa cultura de todos os meetings em inglês, porque eu tinha, né, os clientes eram ali, worldwide, de todos
os países inimagináveis do mundo aí, tá? Sabendo que a Jana tem essa bagagem, né, do Canadá, morou lá por 9 meses, então vamos explorar até mais isso, tá? Jana, como foi a sua experiência no Canadá? Como as aulas na escola que você fez lá, as aulas de inglês eram estruturadas? Você, quando volta pro Brasil, você acha que esse intercâmbio valeu a pena? As suas expectativas foram atendidas? O que poderia ser melhor? Deixa pra gente essa dica aqui, tá? Então, a primeira dica que eu vou dar, né, se você pensa aí ou tem já um intercâmbio marcado, alguma coisa, uma dica de ouro. Evita ficar só com latino-americanos, isso se inclui os brasileiros. Por quê? Quando você acaba ficando com pessoas que falam ou línguas similares, que você tem facilidade de falar, ou o próprio português, inevitavelmente a galera vai se juntar e vai querer falar dentro daquelas línguas. O pessoal não para pensar o investimento que você está fazendo, o dinheiro que você está gastando naquilo. Tem muita gente que faz só um mês de intercâmbio, que, diga-se de passagem, é muito pouco. Mesmo se você for uma pessoa extremamente dedicada, gente, você não vai aprender inglês básico, tipo do zero, em um mês. Desculpa, é importante. Você não vai. Tentar conviver bastante com as pessoas locais, né? Porque primeiro, você vai estar se forçando a falar inglês. Segundo, você vai estar aprendendo outra língua, você vai estar conhecendo outra cultura. Então, assim, pega a mochila. São países extremamente seguros. Cata a mochila, se perde na cidade. Vai num cafezinho escondidinho, vai, sei lá, no caso em Vancouver tá cheio de praia, vai pra uma praia, sabe? Vai viver um ambiente, né? Eu gosto muito de fazer isso, meio que me perder. Anda sempre com um dicionáriozinho, sabe? Português, inglês, conta mil mesmo, não tem problema. Eles não têm esse preconceito, ai, que vou passar vexame. Não, gente, eles vão até ver e vão ver que você tá com dificuldade, eles vão procurar com você, vão te ajudar. Dependendo do caso, teve algumas vezes, né, apesar de eu falar inglês bem, que a pessoa simplesmente pegou na minha mão e falou, eu vou te levar até onde você precisa ir. E o negócio fala mal, mas fala. Exato, fala, não tenha medo de falar, gente. Sim. Não tenha. Essa questão de você, né, se lançar, se permitir, também até que vira um jargão, né? O erro faz parte do aprendizado, gente, e é totalmente você se permitir, né? A gente muitas vezes comete erros gravíssimos, assim, na nossa língua materna no português, imagina em outra, né? Jana, e conta pra gente, como eram as aulas que você fez no Canadá, as aulas de inglês na escola? As aulas que eu tinha, né, a gente tinha aula presencial todo dia, de manhã, das 8 ao meio-dia, daí a gente tinha um horário de almoço, mais um pouquinho. Tudo em inglês, só se fala inglês. Você tem gente do mundo inteiro. Isso sim é uma coisa assim que não tem preço, assim, a experiência do intercâmbio. Tinha aula de gramática, tinha aula de... tinha o core, né, que eles chamam, né, que é o mesmo do IELTS, que é o Speaking, Listening, Writing e... Reading, exatamente. Então você tinha uma aula que você fazia um speed reading, eles ensinavam essas técnicas de speed reading. O do reading, eles tinham, acho que era 3 reading que a gente tinha, então porque são 3, acho que 3 ou 2 modalidades. 3 ou 2 modalidades de escrita que tem, dos essays, né? São 2. Que é um essay, que é o mais informal, como que você responde um e-mail para um amigo seu, e daí uma coisa mais formal, né, de como é que você vai mandar um e-mail para uma empresa pedindo um trabalho, ou como você vai pedir para uma empresa, né, você comprou um produto, seu produto está quebrado, como é que você vai explicar e pedir para a pessoa te retornar. É baseado bem em task mesmo, né? Bem em task. E daí tinha o speaking, era todo dia. Então daí no speaking, né, no caso, a diferença pra cá é que eles dão várias diquinhas de pronúncia e de fonética que é muito sutil, que a gente não tem ou que a gente não passou, né? Então, por exemplo, que nem o the.
Então eles falam, os professores mesmo, eles falam, se você não tá vendo a linguinha no the, tem que botar a linguinha pra fora. Se você não estiver vendo a língua, eles não entendem. Eles falam, não é sacanagem, tem que ter a linguinha. Se não tiver a linguinha, eles não entendem. Outra coisa que eu aprendi lá que eu não sabia, que você, por exemplo, você vai ao centro. Em inglês, você não fala I'm going to downtown. Você fala I'm going downtown. Yes, downtown não tem to. Não tem nada. E tem algumas coisinhas assim, tem algumas peculiaridades de inglês que não tem. Mas tem outras coisas que tem. Jana, e as suas expectativas com esse intercâmbio, quando você volta pro Brasil, elas foram satisfeitas? Você viu isso fulfilled mesmo? Você chegou, olha, meu inglês melhorou, como que foi essa volta? Acho que pra tudo. Qualquer coisa que você for falar, fazer na sua vida, como você disse, é foco e disciplina e estudo. É muito prática. Então, se você não pratica diariamente, não adianta nada. Então, assim, meu inglês já era bom, eu fiz as aulas, aprendi vários macetinhos, mas o grande diferencial foi que eu escolhi ficar, eu dividi apartamento com canadenses. Quando eu cheguei lá, eu fiquei numa família que eram canadenses mesmo. Daí depois, e eu sou muito curiosa também, como eu já disse, então eu perguntava para eles, pedia dica. Depois de lá eu dividi uma casa com 2 canadenses também. Aí eu meti as caras para ir trabalhar também com canadense e vai embora. Você tem que, ou se você tem para aprender inglês, ou você tem que gostar, ou qualquer língua. Ou você tem que gostar de aprender a língua, ou você tem que se pôr uma meta, um deadline, não sei. Se você não colocar isso, você não aprende. Porque eu vi muita gente que ficou lá ano, que foi por alguns certos projetos que tem do governo, porque sim, você pode imigrar não, você pode fazer um intercâmbio. Se você fizer uma faculdade, pela sua faculdade você pode fazer, que é os científicos lá, esqueci o nome. Ciências Sem Fronteira, né? Ciências Sem Fronteira. Então tem uma maneira de, mas eu sou pobre e não consigo. Tem jeito. Hoje é possível, né? Mas o que aconteceu? Era a pessoa que foi pra lá, tudo pago pelo governo, ou seja, por mim e você, e a pessoa não aproveitou. Então ficava só com brasileiro, não se enturmava, não sabe? Você tem que ter interesse. Então, se você já tá lá, você vai falar, eu não consigo aprender inglês no Brasil, eu acho que a minha solução é fazer intercâmbio. Beleza, ótimo, parabéns. Talvez essa seja sim a sua solução. Mas não acredite que você vai conseguir isso fazendo amizade com seus amiguinhos brasileiros e latino-americano, porque saiu da escola e vai todo mundo falar na língua. Gente, tem que ter foco. Isso é muito importante que ela comenta, porque é muito interessante você saber, por exemplo, quando você gosta do idioma, tem até teoria linguística que te dá o suporte para isso. O que você ama, what you are passionate about, vai ser para você easier, vai ser mais fácil, você aprende, porque é algo que te chama atenção, você ama, you love, então fica muito mais fácil. Isso que ele falou é essencial. Pega alguma coisa que você tem muito interesse em aprender e desenvolver, ou que você gosta de estudar, conhecer, ler, enfim. Pega esse nicho, esse tema e busca coisas em inglês sobre isso. No meu caso, eu sempre gostei, até estava falando para ele em off, eu sempre gostei muito de cinema, de seriado, então o que me motivou, o que me fez aprender inglês, além da meu gosto pessoal, foi sempre aprender mais sobre cinema. Na nossa época não tinha tanta internet como tem hoje, então você só pegava informações sobre cinema em algumas revistas especializadas que eram tudo americana, tudo de fora. Você não tinha programa especializado sobre cinema, você não tinha pouquíssima coisa. Você mencionou a questão do IELTS. Então, para você ter uma noção, às vezes você já teve essa curiosidade ou já fez o exame, tá? Por exemplo, eu tenho basicamente 2 tipos de exames que são mais procurados, né, para pessoas que às vezes querem tentar mestrado fora do Brasil, doutorado, whatever. Então, depende da instituição, elas pedem uma certa nota para o TOEFL, que é, né, um dos exames, e o
IELTS. Eu tenho outros também, que é TEAP, tem o TOEIC, mas são para os outros fins acadêmicos específicos. Ô, Jana, conta pra gente onde você fez a prova, se é um dia só, como foi a sua experiência com o IELTS, por que você fez, quando você fez, tá? O que é o IELTS, né? Ele é uma prova de proficiência, né? Como eu disse, são 4 competências, né? Que eles vão te testar, vão te avaliar, que é o speaking, né? Que é para conversação, que você vai fazer o one-on-one, né? Que eles chamam, que é o entrevistador aqui, você aqui, ele vai te fazer algumas perguntas, ele vai decidir na hora a pergunta que ele vai fazer. São genéricas, né? No caso, para o Canadá, se você quiser ir fazer uma faculdade lá ou imigrar para lá, você tem que fazer... o IELTS tem 2 provas, né? Tem o Academic, que é para você fazer uma faculdade, e tem o General. O General, normalmente tem muita faculdade lá que aceita o General também. O General é o que você faz para aplicar para imigração. Tem essas 2 provas, daí a prova, o General, né, que foi a que eu fiz, ela se consiste de fazer as perguntas no speaking aleatórias. Então, no meu caso, ela perguntou: o que você acha do céu? Me fale um pouco sobre o céu e tal. Daí você pira na batatinha, fala. É pra falar que nem eu tô falando aqui, fala pelos cotovelos, mas, obviamente, fala direito, né? Mas quanto mais você falar, porque você tem um tempo pra falar, daí vai chegando um ponto que ele fala: ok, it's enough. Então, eles te param pra falar. Então, uma das dicas que eles falam, assim, do speaking vai falando. Deixa eles pedirem, let it go, deixa eles te pararem no speaking. Eles vão dificultando. Então, começa perguntando coisas mais simples, depois para você falar um pouco mais, sei lá, sobre você, o que você faz, qual que é a sua profissão. E o último sempre alguma coisa genérica, assim, para eles testarem, para ver como é que você consegue falar sobre uma coisa abstrata, falar sobre alguma coisa, explicar alguma coisa, explicar um sentimento, alguma coisa do gênero. Aí no writing, dentro do writing tem 2 essays, né? Um é formal e o outro é informal. O informal normalmente é, por exemplo, você tem um amigo que mora na Inglaterra e você vai visitar ele e você tem que fazer uma carta falando que você vai para Londres num dia tal. Enfim, é uma coisa mais simples, tipo fazer um textinho, como se fosse um e-mailzinho. E um outro, normalmente, ou você faz uma carta de apresentação de trabalho, né? E daí tem várias chavinhas, né? No caso, I'm looking forward to hear from you, no final. Essas daí são as coisas que eu aprendi no Canadá, que eu tenho até meio que uma cópia, assim, tipo um copia e cola, é ridículo de fácil, assim, uma vez que você pega. Ou então você mandar um e-mail para uma empresa falando sobre um produto, ou enfim, alguma coisa mais formal. Aí no reading são acho que uns 2 ou 3 textos. Então daí tem um textinho um pouco mais simples, depois um médio, um mais complicado. Então daí em cima desses textos, né, você tem as perguntas, né, alguma coisa você tem que fazer por escrito, mas a maioria mais por questão, né, de múltipla escolha. E o listening, né? O listening, então daí você vai escutar. Daí você tem um tempo para responder aquela pergunta. Então, por exemplo, você escuta 5 minutos. Então, assim, na hora, tem 2 estilos também de fazer a prova. Tem o online, né, que é no computador. Todos você faz no local de teste. Você não faz nenhum no controle da sua casa, infelizmente. Então, você faz tudo dentro de um centro certificado, né? Aqui na região aqui de Rio Preto não tem, infelizmente. Então você vai ter... Você fez em São Paulo? Eu fiz em São Paulo. Então tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Minas, tem em Campinas. Eu sei que tem, acho que 3 cidades aqui em São Paulo, tem também umas 2, 3 em Minas. Daí tem no Rio de Janeiro, acho que eu sou na capital. Tem em Curitiba. Normalmente, assim, só para você entender... As capitais é onde tem esses centros aplicadores. Que ou é a cultura inglesa, que é uma das, que é a famosa escola britânica, que eles fazem parte do consulado britânico, do British Council. Do British Council. No próprio British Council, que tem em São Paulo e tem no Rio, acho que alguns corpos consulares também aplicam.
e daí tem várias escolas que aplicam. Em São Paulo é o lugar que mais tem. São Paulo e Rio é onde mais tem escola, né? Aí os valores também variam, né? No caso, se você faz o digital ou se você faz por escrito, que é o tradicional. No caso, eu fiz o digital. Então, tem gente que não gosta, tem gente que prefere o tradicional, só que assim, o tradicional vai levar de 2 semanas a 1 mês para você receber a resposta. E tem muito problema de dar eco. Então, você tem que pedir, tem que ficar esperto também. Às vezes você vê, você fala, não, mas isso daqui tá errado. Vai atrás. Às vezes é meio pontinho, você fala, mas é só meio pontinho. Mas é esse meio pontinho que faz toda a diferença. Na vida, sabe? né? Na vida. E no digital não acontece tanto. No digital, assim, eu fiz a prova no dia 27, no dia 29 já tinha a resposta, né? No meu caso, eu tirei 6 mil. Que, assim, parece uma nota baixa, mas não é. Porém, para alguns processos não é ideal. O ideal seria de 7 para cima. Mas um 7.5, um 6,5 é equivalente a um intermediário avançado. Né? Bom nível. Mas o que eu pequei, né, que no caso meu não foi muito bom, foi o writing, porque é a minha fraqueza. Né? Olha, dicas maravilhosas. E vamos assim, aqui encaminhando para a última pergunta. Jana, o que você deixa de mensagem? Porque tem muitas pessoas querendo aprender inglês, né? Sempre tem. Então, o que você deixa de mensagem para a pessoa que já está aprendendo inglês e aquela também que quer aprender inglês? O que você deixa de advice, de sugestão, de conselho para essa pessoa que está aprendendo e que quer começar a aprender inglês, para a gente terminar? Sim. Eu acho que o mais importante é assim, nunca deixa de praticar. Nunca deixa de praticar. Tem até aquele ditado em inglês famoso, né? Practice makes perfect, né? Practice makes perfect. Sempre tem alguma coisinha que você aprende de novo. Seja uma palavra nova, uma terminologia nova. E para quem está começando também, mesma coisa, nunca deixa de praticar. Às vezes você acha que tá difícil, que... Don't give up, né, Jana? Don't give up, assim, go for it, sabe? Vai, é tão libertador quando você, até em dias de tanta coisa que a gente fala, né, sobre feminismo, empoderamento, nossa, se aprender inglês te dá, você autonomia, vira né? uma pessoa empoderada, né? O que é o empoderamento? É quando você pega o poder para si. Então, assim, não tem palavra, assim. Então, não desiste, porque daí você consegue se virar sozinho, você não precisa pedir ajuda para os outros ficarem fazendo a tradução. E às vezes tem gente que é sacana e não traduz direito, então você tem uma compreensão maior do mundo, sabe? Abre a cabeça pra caramba. Exato. Gente, ótimo, né? Por exemplo, para terminar, esses dias um aluno me perguntou, ô teacher, mas assim, e para aprender inglês, quantos anos eu vou ficar fluente? Gente, língua é forever. Aí eu contei pra ele a minha história. Eu já tô estudando essa língua há mais de 12 anos, olha que 12 anos só de ensino. Então, gente, é um aprendizado constante, é uma questão de se dedicar e é para sempre. Língua é um organismo vivo, né? Ela não morre, não tá morto. Então, sempre estudando, né, e aprendendo coisas novas, se permitir a isso, né? Então, desde já, Jana, muito obrigado, tá, por aceitar o meu convite. Obrigado por compartilhar essa sua experiência tão maravilhosa com os que estão aprendendo conosco aqui, né, com o Easy Peasy Languages. Então, meu muito obrigado. Você é sempre bem-vinda nesse canal com nós aqui, né, o Easy Peasy Languages. E para terminar, gente, eu não posso deixar de mencionar as nossas redes sociais, tá? Você que não é inscrito no canal ainda, Easy Peasy Languages, está perdendo um conteúdo de qualidade, porque nós temos vídeos de segunda a sexta, conteúdo para você de tudo, tá? Hoje aqui, entrevista, cultura, vocabulário, gramática, everything. E temos também o nosso Instagram e o nosso Facebook. Temos posts sobre cultura, vocabulário todos os dias, de segunda a segunda, tá? Então não perca. Thumbs up, like, share and everything, okay? So thank you so much and bye bye. See you soon. Bye.